Salve, gente, eu tô meio sumido, mas finalmente eu voltei a gravar vídeo porque chegou o microfone. Demorou muito pra chegar essa jossa aqui, mas finalmente chegou e eu vou voltar a gravar vídeo com mais frequência, né? Antes de começar o vídeo, eu quero mostrar essa belezurinha aqui que chegou hoje, né? Que é o microfone. Como deu pra ver, chegou e eu fiquei numa ansiedade também, eu pedi ele. E na verdade a previsão de entrega era pra estar chegando amanhã, mas acabou que chegou hoje, né? Um dia antes. Mas pelo menos agora o nosso mic não vai mais ficar uma bosta, vai ficar muito bom. E vamos para o vídeo. E também eu esqueci de avisar que meio que agora eu vou estar usando meio que gameplays repetidas, porque meio que para instalar as gameplays sem copyright meu celular tá ruim, não tá indo para instalar, então meio que vai ter que ficar algumas gameplays repetidas, mas de vez em quando eu vou botar um fundinho ali antes de começar o vídeo para você saber que você tá num vídeo diferente, você não tá repetindo um vídeo. Então vamos para o assunto do vídeo, que é sim, pelo incrível que pareça, esse molequinho aqui já se machucou pra desgrama. É tanta coisa, tem algumas coisas que uma vez eu já quase quebrei minha perna, mas é muita coisa mesmo, então vou começar em etapas. Eu acho que aqui eu só vou falar 5 machucados que eu já tive, então bora lá. Começando pela primeira, e a primeira era quando eu tava como por volta dos meus 6 ou 7 anos, e quando eu era pequenininha a gente morava lá no Mutirão, que eu acho que eu já expliquei em outros vídeos anteriores. Se você não viu, vai assistir. Mas enquanto eu morava nesse Mutirão, o meu pai, ele comprou um patinete. Hoje em dia eu acho que ninguém usa mais, mas ele comprou um patinete, só que não era de 2 rodas, sim 4, que era mais fácil pra mim andar. Aí nesse meu tempo eu tinha um amigo, que era um amigo muito... Na verdade, esse patinete durou por um bom tempo, e eu nunca caí dele. Até quando eu fiz meus 8 anos. Meus 8 anos. Ai, meu Deus, a dicção tá boa. Mas quando eu fiz os meus 8 anos, eu tava andando com um amigo meu. Ele tava de bike, eu tava de patinete. E a gente decidiu, vamos postar uma corrida, quem chega lá na rua da minha casa primeiro ganha. E era uma descidona. E nós não pensava muito, mesmo ele sendo mais velho que eu, tendo uns 12 ou 13 anos. A gente foi e desceu o negócio inteiro. Quando a gente chegou no final, tinha uma barragem de pedra lá. Na hora que a bike dele e a minha bicicleta relou lá, a gente deu um capote e caiu no chão. E naquele momento, eu acho que eu tinha ralado minha coxa. Mas naquele momento, se não fosse ele caindo do meu lado e eu tomar um impulso para trás, eu teria batido minha cabeça e poderia ter um traumatismo craniano. Ou só ficar desmaiado mesmo. Mas essa foi a primeira. Vamos para a segunda. Então, esse brinquedo aí é o brinquedo da estação de ginástica. É tipo aqueles parques, aqueles negócios lá que era pros velhos lá ficar malhando, treinando, só que é mais criança que velho lá. Aí tinha um maldito brinquedo que é esse daqui, ó. Vou até botar aqui, ó. Demorou pra chamar a imagem dele, mas achei aqui, ó. Mais ou menos esse bendito brinquedo. Nossa, esse brinquedo já feriu várias crianças já, mano. Ou ferir a perna, ou não sei o que, mas tipo, eu era meio que aquelas crianças lá que não ficava quieta. No caso, se eu ficasse em casa, eu ficava quieto, né? Mas quando eu queria brincar mesmo. Aí tava eu e mais 2 amigos no parque.
A gente tava brincando aí bem nesse parque aí, não é parque, estação de ginástica. Acho que ninguém vai falar isso daí hoje em dia. Mas a gente tava lá, de boa, até que nós começamos a balançar esse negócio e ir pra trás, né? Aí esse negócio, nós balançava em alta velocidade, batia, fazia um somzão. A gente ficou encantado com isso daqui. Na hora, aí uma vez, a gente foi, um moleque, ele foi, nossa, o negócio foi tão forte, mas tão forte, que na hora de eu ir pra trás, o negócio passou raspando na minha cabeça e nas minhas bolas. Eu senti um frio na barriga, mas aí depois disso, meio que eu não machuquei as bolas. Quase foi, mas aí eu fui pra frente e eu bati minha perna. O negócio tava em alta velocidade aí, eu era meio idiota, então meio que bateu minha perna. Então de qualquer jeito eu me machuquei. E dava pra me ter saído dessa. Mas fazer o que? Eu tinha 5, 6 anos. Mesmo sendo uma idade, uma criança ter uma consciência que já sabe da existência. Mas vamos para o próximo. Esse próximo aqui, nossa, esse daqui foi o que eu tenho piores lembranças, mas vamos lá, né? Uma brincadeirinha que tinha lá no condomínio onde eu morava é que o povo ficava dando rasteirão um no outro. Mas geralmente às vezes era por causa de futebol mesmo. Mas meio que esse daí não foi meio que futebol, mas sim, eu acho que foi, se eu não me engano, foi queimada. A gente tava brincando de queimada de boa. E tinha um moleque que ele tava passando a rasteira em todo mundo mesmo. Aí ele tava passando a rasteira em todo mundo, então meio que todo mundo ficava meio que atento, porque toda vez que a bola, ele ficava lá só observando. Quando a bola vinha, ele via que ia desviar, na hora que desviava, tomava uma rasteira. Então meio que a gente tava brincando de boa, até que a bola veio em mim. Na hora que a bola veio, eu vi o moleque vindo, ele foi dar uma rasteira, eu pulei. Só que nesse meu tempo, eu escorreguei numa pedra, caí no chão. Então meio que não adiantou de nada eu ter pulado ele. E meio difícil, né? Só se machuca nessa vida. E olha que tem vários outros. Nesse vídeo só tá contando 6. Mas como diz o título, é isso, né, cara? Vamos para o penúltimo. Sim, eu consegui me machucar descendo uma calçada que era fininha. E eu não sei como eu consegui cair daquele negócio. Mas vamos dar um ponto, né? Eu tinha 4 ou 3 anos. Mas nesse meu tempo minha mãe ia me levar pra escola e eu estudava no prezinho. E a escola era praticamente do lado de casa. E antes de eu fiquei lá, eu tava esperando minha mãe arrumar as coisas, que ela também ia ver um negócio. Nesse meu tempo, eu fiquei lá esperando na rua. Quando ela chegou, eu fui. Quando ela chegou, aí ela falou, vai indo na frente. Eu saí correndo e eu pisei, eu achando que tinha um degrau, eu pisei no... Na verdade, achando que a rua era pra cima, eu não vi que... Eu esqueci que tinha uma bendita calçada na rua. Aí eu fui lá e caí. E meio que eu ralei minha perna, meu joelho, na verdade. Eu só não sei como tá a marca até hoje disso aí. E tem machucados piores que eu acho que eu não vou citar nesse vídeo, até porque esse vídeo eu não quero deixar muito longo, senão a editora aqui, ela não vai conseguir editar. Mas é isso, vamos para o último, finalmente. Me desculpe, agora o meu áudio vai ficar uma merda, porque meu celular tava descarregando, meio que eu tive que colocar ele pra carregar. E quando o celular tá descarregando, meio que o fone ele dá um apito assim pra você parar de usar, que vai descarregar, não sei o que lá. Mas então, vamos para esse agora. Meio que eu já gravei, mas meio que não sei a gravação por causa do microfone. Mas vamos lá, nesse dia eu estava brincando de mãe da rua. A gente tava brincando normal, mas aí tava eu, só faltava eu passar. Tinha uns 3 moleques, eu saí correndo, os 3 moleques foram atrás de mim. Bem na hora, eu escorreguei num negocinho de areia lá e caí no chão. Desde o momento que eu caí, eu senti minha perna estralando e tava raladona. Nossa, tava ardendo pra caramba e tava sangrando.
demais também. E meio que depois disso, toda vez que eu vou alongar ou fazer alguma coisa, meio que minha perna dá um estralo, de vez em quando ela até dói. Então agora vamos para os encerramentos. E mais uma vez chegamos aos encerramentos, e dessa vez agora eu vou estar usando esse fundo aqui porque eu achei ele muito bonito. E praticamente agora que eu tô vai ficar melhor pra mim poder gravar os vídeos. E vai ser isso, beijo pra vocês e tchau.